Olá pessoal, meu nome é Cíntia Roberto, sou jornalista, trabalho com comunicação há mais de 20 anos e tenho o canal Comunicação e Outros Papos no YouTube e no Facebook. Em breve o site também com o nosso blog. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão realmente desempregadas e buscando uma recolocação profissional. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre entrevista de emprego. Eu tenho casos, inclusive, de pessoas próximas a mim que, infelizmente, não tiveram um bom resultado nas suas entrevistas para o emprego. E depois vieram me questionar: o que será que eu fiz de errado? O que não deu certo? Meu currículo era bom, estava dentro do que a empresa queria. Bom, então vamos começar. Depois, conversando com essas pessoas, eu notei, com as informações que elas mesmas me passaram, que elas pecaram em alguns pontos e eu vou elencar esses pontos aqui para vocês, ok? Então, quando eu vou para uma entrevista de emprego, alguns pontos eu preciso prestar muita atenção. Primeiro, é claro, né? A gente não tem como não falar disso. É a vestimenta que eu estou utilizando, a roupa com que eu vou para a entrevista, o meu cabelo, a minha maquiagem. Ah, mas isso é supérfluo. Não é. Tudo isso é importante. Não necessariamente eu preciso ir com uma roupa social, uma roupa super recatada, nada disso. Eu posso ir à vontade, com a roupa que eu costumo usar, mas desde que essa roupa esteja realmente asseada, limpa, não esteja amassada, não esteja suja, né? Eu tenho que estar penteado, obviamente, não posso ir toda descabelada. A maquiagem, de preferência, uma coisa leve. Coisas que às vezes as pessoas não prestam atenção, por exemplo, perfume. Nada de perfume muito forte, um perfume bem discreto também, né? E isso falando de aparência, mas não é a aparência que vai definir se você passa ou não numa entrevista. Claro que não. É o seu currículo e a conversa que você vai ter com a pessoa que está te selecionando. Mas a aparência, sim, tem que ser valorizada. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente não pode passar uma impressão de ser relaxado demais e nem de ser assim pomposo demais. Tem que sempre achar o meio termo. Bom, depois da aparência vem, claro, a simpatia. A empatia que eu crio com quem está me entrevistando. Eu não preciso forçar uma simpatia ou ser extremamente extrovertido. De novo, a gente vai falar de equilíbrio. Nem muito expansivo, nem tímido demais. Eu falar o que precisa ser dito, mas causando na pessoa que está próxima a mim uma sensação de bem-estar, né? Um prazer, uma alegria de estar ali conversando comigo. Depois é o que eu falo propriamente dito. O que eu tenho sugerido e onde eu acho que muitas das pessoas falham numa entrevista de emprego é em querer falar demais. Na verdade, se atenha a responder o que está sendo perguntado. E não minta, porque a mentira ela tem perna curta. Uma hora ou outra, uma especificação, algo que você disse que sabe fazer, uma especialização, um curso que você diz que fez, pode ser exigido no trabalho e você não ter como honrar aquilo. Então tomem cuidado com isso, né? E às vezes você fala assim: eu não fui contratada para ser motorista. Aconteceu comigo uma vez. Fui contratada por uma empresa, eles perguntaram se eu tinha carteira de motorista. Sim, eu tinha carteira de motorista. Eu respondi: tenho. Ok. Passado alguns meses, o meu chefe disse: Cíntia, hoje eu não vou poder pegar o meu carro lá do cliente, eu vou de metrô para casa e você vai levar meu carro até a empresa amanhã cedo. Eu falei: oi, né? Tipo, eu tinha carteira de motorista, mas eu não dirigia. Eu não tinha prática de volante. Como assim pegar o carro do meu chefe? Aí ele falou: ué, mas quando eu contratei, eu pedi uma pessoa que tinha carteira de motorista. Olha aí o problema de comunicação. Aí eu falei para ele: realmente, eu tenho carteira de motorista. Foi o que me perguntaram, mas eu não dirijo. Então eu tive que fazer o quê? Tive que largar o carro dele lá e no dia seguinte de manhã quem foi buscar o carro? Ele. Eu fiquei hiper constrangida com tudo isso e aprendi uma lição. Quando perguntarem, você tem carteira de motorista ou qualquer coisa que for perguntado, mas por que você quer saber? Precisa dirigir? Vou precisar dirigir? Eu não tinha nem carro, né? Ah, pode ser que você precisa dirigir. Ah, e já muda a nossa conversa, né? Então vamos lá. Aparência, postura, empatia e não mentir, responder o que é perguntado.
Eu participei uma vez de um processo seletivo em que claramente eu percebi quando uma das candidatas seria desclassificada. Foi quando ela começou a falar muito da empresa, dizendo que o sonho dela era trabalhar ali, apesar do salário não ser tão bom, apesar disso, apesar daquilo. Quando ela usou 3 vezes a palavra apesar, se dirigindo à empresa que iria contratá-la, eu tive certeza que ela seria desclassificada. Então, opinar demais sobre a empresa, mesmo que você ache que está elogiando, cuidado, né? E assim, evitar, né? De pôr a sua opinião demais na conversa. Ser mais objetivo. O entrevistador está ali com um propósito. Ele te fará perguntas sobre o seu trabalho. Responde o que ele está perguntando. Aí tem gente que diz assim, eu acho que eu sou desclassificado na hora que eu falo da minha pretensão salarial. Por quê? Porque eu acho que eu estou pedindo muito. Ok, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ao invés de responder, quando a empresa te pergunta qual a sua pretensão salarial, você pode retornar a pergunta dizendo qual é a proposta da empresa para esse cargo. Se estiver adequado ao que você pensou, você vai dizer, está dentro do que eu espero, sim. Se não for, você vai dizer, infelizmente, está um pouco abaixo do que eu pretendia ganhar. Não dê números específicos, a não ser que a empresa exija isso de você. E aí, se exigir, você dá um número que realmente vai te agradar, tá? E eu acho que também autenticidade. Numa entrevista, não adianta fingir demais. Fingir ser uma pessoa que você não é. Porque em poucos meses de trabalho, eles vão descobrir quem você é, né? Então, não mentir, não fingir, ser honesto, ser objetivo, procurar uma empatia sem ser excessivo, sem forçar demais, né? E tomar muito, muito cuidado com o que diz. Eu acho que em entrevista de emprego a gente acaba pecando sempre pelo excesso e nunca pela falta. Então, se eles quiserem saber algo a mais, eles vão te retornar, eles vão te perguntar, né? Então, procurar realmente se atentar a responder o que foi perguntado. Ok, pessoal? E lembrando, a comunicação não está só no que a gente fala. Demonstrar empolgação, alegria, felicidade por estar ali é importante. Senão você está falando com desânimo, derrotado, e isso transmite para o entrevistador uma ideia de que você não está nem interessado naquela vaga, tá? Não mintam no currículo, não mintam na entrevista. Essas são apenas algumas dicas, talvez a gente retorne com outro vídeo sobre esse tema, porque é um tema muito interessante, tá? Obrigada. E por favor, aí em cima no YouTube tem lá o seguir, passem a seguir meus vídeos no YouTube, ok? E compartilhem com os amigos. Obrigada, gente!